Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. E hoje eu vim trazer para vocês algo diferente que há algum tempo eu tenho colocado em prática e eu não quis trazer antes de ter certeza de que realmente essa técnica, essa arma poderosa poderia fazer efeito contra pensamentos negativos. É isso mesmo. Hoje eu vim trazer uma arma poderosa que vai ajudar você a vencer aqueles pensamentos chatos, aqueles pensamentos que insistem em ficar na sua mente trabalhando e até mesmo criando coisas ruins, né? Porque sabemos que todo o pensamento ele vai gerar as nossas próximas páginas da vida, né? Como dizem Provérbios, que cuide os seus pensamentos, porque a sua vida é guiada por eles. Então, para que a gente possa ter cocriações boas, coisas boas nas nossas vidas, que a gente possa também criar aquilo que a gente quer. Em primeiro lugar, a gente precisa o quê? Ter pensamentos como a Bíblia também diz, pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade, de abundância, para que o nosso desenvolver da nossa vida, para que as nossas próximas páginas da vida sejam de bênçãos. Então, o primeiro passo é os pensamentos. Por quê? Porque tudo aquilo que acontece na nossa vida, ela é criada por uma fórmula, né? Qual é essa fórmula? Essa fórmula é pensamentos mais sentimentos e mais as nossas ações, que vão criar a nossa história, vai criar o seu dia a dia. Então, se você quer saber o que você tem pensado, olhe para a sua vida. Como está a sua vida hoje? E é mais ou menos você fazer o efeito reverso, né? Fazer a fórmula ao contrário. Ou seja, aquilo que você está vivendo hoje é a soma do que você tem pensado, do que você tem sentido e do que você tem feito. Então, se você quer mais ou menos saber o que tem dentro do seu subconsciente, o que está acontecendo dentro da sua mente, é você olhar para a sua vida, para os teus resultados, e você vai saber o que você tem pensado. Mas, Bianca, eu não penso nada de ruim para mim, as minhas orações são coisas boas. Mas nós criamos na nossa vida não só aquilo que a gente pensa para nós, mas aquilo que a gente pensa para o outro volta para nós. Se você deseja o mal para o outro, vem para você. Por quê? Talvez você vai encontrar isso em algum dos meus vídeos que eu explico melhor, mas por que aquilo que eu penso para o outro volta para mim? Porque o nosso cérebro, ele entende que tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, nós desejamos para nós. São desejos, né? Tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você imagina são desejos e são enviados para Deus. Vamos dizer que você desejou o mal para alguma pessoa. Aquilo, o seu cérebro, sua mente, ela vai entender que isso é um desejo, que você deseja aquilo, que você gosta daquilo, e aquilo virá até você. É isso que seria o livre-arbítrio. Por isso que muitas vezes acontecem coisas ruins e a gente pensa, como pode um Deus entregar coisas ruins? Não, ele entrega tudo aquilo que nós desejamos, seja bom ou seja ruim. Isso é a nossa liberdade de ser e ter tudo aquilo que a gente quiser. Então, cuide os teus pensamentos. Cuide aquilo que você deseja para o outro, cuide aquilo que você pensa do outro, para que isso não retorne para você, tá? Bom, para que eu possa ensinar para vocês como que funciona essa técnica, como que você vai usar essa arma poderosa, primeiro eu tenho que explicar para vocês como funcionam os pensamentos, tá?
vou tentar desenhar para vocês, para que é uma maneira que eu acho mais fácil de explicar e até de entender, tá? Só um minuto. Ó, vamos lá. Digamos aqui tá uma pessoa, tá? E aqui é a mente dessa pessoa, tá? O cérebro dela está aqui dentro, tá? E o que eu quero que você entenda para que eu possa explicar para você essa arma para você usar contra os pensamentos negativos, tá? O que seria isso aqui, ó? Isso aqui são pensamentos, tá? Aqui eu coloquei como se fossem telas, porque eu acho que fica mais fácil de entender e você já vai ver como. Os pensamentos são ondas que ficam, vamos dizer, pairando no ar, assim como todas as coisas, né? As ondas que se manifestam e os pensamentos também são ondas, tá? Eles são ondas que ficam pairando no ar. Essas ondas, esses pensamentos, eles têm vibrações, tá? Vibrações positivas, negativas, assim como todas as coisas, assim como aquilo que você quer, o carro que você quer, o emprego que você quer, tudo isso tem uma vibração, né? Ele pode ser negativo ou positivo, tá? Vamos dizer que aqui em cima de cada um de nós existe, né? Vamos dar um exemplo, uma antena que fica captando todas as coisas, tá? O que tem aqui nessa mente? Essa mente é uma consciência, né? Ela é uma consciência onde ela manifesta aquilo que ela é. É uma consciência de pobreza ou de riqueza, de beleza ou de feiura, vamos dizer assim, saúde, doença, né? Isso aqui é uma consciência. E agora, o que são os pensamentos? Os pensamentos são o que está aqui fora vibrando, ó. Eu até fiz, você pode imaginar como nuvens ou como eu botei telas aqui, porque você já vai entender, tá? Então, assim, vamos dizer que nós estamos aqui no dia a dia e você está, de repente, vibrando numa vibração, você está de baixa, né? Você baixou sua vibração, você passou, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo assim, ó. Você foi no mercado e você, de repente, não tinha dinheiro para comprar tal alimento lá, e de repente você lembrou do momento em que você vivia na escassez e que você não tinha condições e de repente você sentiu medo. Vamos colocar aqui, ó, medo. Você começou a sentir aquele medo, um sentimento de medo, e você então começou a baixar sua vibração, e começou a baixar, tá? O que você começou a captar aqui com a sua antena? Tudo aquilo que estava vibrando no medo, tá? Aí, como você estava num ambiente lá de compra, você começou a passar pensamentos aqui, ó, muitos pensamentos. E os pensamentos que passaram aqui de baixa vibração, de medo, começaram a vir pensamentos de escassez, eu não posso. Aí vamos dizer aqui, nessa tela aqui, ó, tá passando, vamos dizer, um filme onde está pessoas pensando como será a próxima viagem que eles vão fazer de férias. Aqui está passando pessoas na miséria, aqui está passando pessoas que vivem na escassez, no desespero, na pobreza. E você está aqui, no mercado lá com medo, com ansiedade, talvez você deu a volta por cima, você estava numa situação difícil e de repente você passou a ter mais condições, mas nesse momento aqui veio aquele sentimento de medo, de ansiedade, de que tudo voltasse de novo a você não ter condições, a viver na pobreza, na dificuldade. E o que acontece então?
Então, qual desses pensamentos aqui você vai captar? Qual desses pensamentos você vai atrair aqui nessa antena aqui? Você vai atrair os pensamentos de escassez. Você vai atrair pensamentos de dificuldade. Vamos colocar aqui, ó. Escassez. Você está atraindo os pensamentos de escassez aqui, e esse pensamento aqui você começa a mandar cada vez mais pensamentos, cada vez mais pensamentos. Você começa a realmente meditar naquilo, você começa a meditar na escassez, na dificuldade, na pobreza. Vamos colocar aqui, ó, pobreza. Aí você começa a pensar na pobreza, na dificuldade, em como que a vida de você, que era quando você não tinha condições, e você começa a intensificar aquele pensamento. Lembra da regra dos 17 segundos? Tudo aquilo que nós pensamos por 17 segundos, ele começa a atrair mais e mais pensamentos daquilo. Então, olha só, daí começa a, como se fosse, vamos dizer, uma nuvem, e começa a encher aquela nuvem, e aquela nuvem começa a se encher, até que ela fica tão densa, que aquilo então começa a chover na sua vida, porque você intensificou aqueles pensamentos naquilo que você estava ali com medo. Você começou a dar muita força para aqueles pensamentos, você começou a atrair até mais e mais pensamentos parecidos com aquele, e então aquele pensamento você começa a manifestar daqui a pouco na sua vida mais disso que você tanto temia, né? Lembra de Jó? Quando ele fala que aquilo que eu temia sobreveio sobre mim, aquilo que eu temia aconteceu. Ou seja, o medo, ele começou a trazer pensamentos. Jó, ele sentia tanto medo, que só o ponto dos filhos dele se reunirem para fazer uma festa, ele já ia lá e fazia sacrifícios para que os seus filhos fossem perdoados por qualquer coisa que eles tivessem feito. Isso é um sentimento de medo, né? O medo trouxe todo aquele tipo de situação para a vida dele. Principalmente ele achando que ele era Deus na vida dos filhos, né? Por querer o tempo todo pagar os pecados, né, dos filhos dele. Pois então, aqui eu quero que você fique bem claro para você, tá? Então, dependendo da vibração que você estiver, você vai as ondas, né, que vão estar passando aqui de pensamentos, né, você vai atrair o pensamento que estiver passando. Talvez poderia estar passando aqui, ó, uma pessoa imaginando, né, como eu falei aqui, ó, vamos botar aqui, ó, riqueza, viagens. Só que nesse momento você poderia atrair esse tipo de pensamento, não porque você estava vibrando no medo. Se você estivesse vibrando na prosperidade, se você estivesse vibrando na prosperidade, você iria atrair qual tipo de pensamento? Esse tipo de pensamento. Pensamentos de riqueza, pensamentos de viagem. Você estaria talvez pensando como é que você iria investir melhor o seu dinheiro, só que vibrando de forma negativa, você passa então a atrair pensamentos que são pensamentos de escassez, de dificuldade. Vamos dizer que você vai fazer algum exame e você está com muito medo do que você pode ter, de que pode acontecer, e de repente você já está lá pensando sobre milhares de doenças. Ou então, quando a gente vai lá e está está com algum sintoma de alguma doença, alguma dor, e vamos para o Google e colocamos, e de repente vem aquela enxurrada de informações de doenças de todos os tipos. Daqui a pouco
começamos a pensar naquilo, e você começa a pensar naquilo, e você começa a captar todos os tipos de pensamentos, porque os pensamentos de toda a matriz estão aqui, da humanidade, todos os pensamentos passando, tudo aquilo que as outras pessoas estão pensando. E de repente a gente começa realmente a captar aquele tipo de pensamento negativo, e você daqui a pouquinho está manifestando na sua vida uma doença que você nem tinha, mas por ficar com medo e com muita ansiedade e buscando pensamentos que não deveria e dando ainda muita força para esses pensamentos, eles começam como uma nuvem, né? Como uma nuvem, né? Que começa a ficar cada dia mais cheia, mais cheia, mais cheia, mais cheia. Essa nuvem vai começar a chover na sua vida. Então isso são os pensamentos e como eles funcionam na nossa vida. Bom, ficou fácil de entender como que funcionam os pensamentos? Mas uma parte principal que você tem que entender é que os pensamentos não são nossos. Você viu que os pensamentos são ondas e eles estão do lado de fora? O que tem dentro da nossa cabeça é a nossa mente pensante, a nossa mente e a consciência que nós temos de ser, quem que nós somos. Só que os pensamentos nós captamos. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que os pensamentos estão do lado de fora. Os pensamentos não são teus. Lembra quando a gente fala, os meus pensamentos? Não, não são teus pensamentos. Os pensamentos, eles estão como uma onda, como uma vibração pro lado de fora, e que você escolhe qual deles que você vai pensar. Esse é o ponto principal para que você possa, a partir de hoje, começar a vencer esse tipo de pensamento que fica na sua mente o tempo todo, às vezes te martirizando e fazendo você criar coisas ruins na sua vida, e até mesmo ficar ansioso o dia inteiro com preocupações, né? Porque você se preocupa com aquele tipo de pensamento e daqui a pouquinho aquilo se torna uma preocupação, daqui a pouquinho aquilo se torna uma ansiedade, daqui a pouquinho você já está nervosa, pensando em o que você vai fazer para resolver uma coisa que você talvez nem manifestou ainda, né? Então, o que nós vamos entender aqui, tá? Já que você entendeu agora que os pensamentos estão pro lado de fora, o que você precisa entender? Que você, preste bem atenção, você não é os teus pensamentos. Os pensamentos estão pro lado de fora, e o que você é? Você é aquilo que você diz o eu sou. Lembra quando você faz as afirmações? Talvez, se você não saiba sobre isso, busque no meu canal, você vai encontrar vídeos onde eu estou falando sobre lei da atração, sobre o eu sou, sobre afirmações, sobre como reprogramar a mente. E então, se você não é os teus pensamentos, o que você é? É isso que você vai se perguntar. Você é o quê? Você é tudo aquilo que Deus é, né? Nós viemos nessa terra com todas as características, tudo aquilo que Deus é. O que acontece é que no dia a dia, conforme somos reprogramados, né? Conforme escutamos, falamos, vivemos coisas, nós começamos a acreditar em mentiras que nos são contadas e que faz com que a gente passe a manifestar coisas que nós não somos, né? Você passa a acreditar na pobreza. O que existe é riqueza. A pobreza existe? Não, o que existe não é a pobreza, o que existe é a falta da riqueza, porque o que existe é tudo de bom, porque Deus fez tudo de bom. É isso que existe. Existe a saúde. Existe a doença? Não, existe a falta da saúde. Então, o que a gente precisa entender é que nós nascemos perfeitos e nós temos tudo aquilo de bom que Deus tem, tá?
Então, como que eu faço, Bianca, para vencer? Vamos dizer que, assim como no exemplo que eu dei aqui, você esteja no mercado fazendo as suas compras e de repente você lembra de momentos em que você não tinha e aquilo te traz uma ansiedade, um medo de que no futuro você volte a não ter o dinheiro, que você não consiga mais, que o dinheiro pare de entrar, que comece a escassez de novo, ou você vai fazer um exame médico e você está com medo do resultado e você está ali pensando em muitas coisas e você começa a captar, né, aquele monte de pensamento referente àquilo que você está com medo, porque daí eles começam a vir até você. Como que você vai vencer esses pensamentos para que você não crie aquilo, porque quanto mais você pensar naquilo, isso vai se manifestar na sua vida, tá? Isso é certo. Quando vir os pensamentos, você simplesmente vai se desconectar dele. Você vai entender que ele está fora de você. Ele não pertence a você. Porque por mais que nesse pensamento você esteja visualizando, seja como for, a imagem que está lá é sua, você tem que entender que ele está pro lado de fora de você. Você simplesmente captou algo que estava passando por cima de você e que de repente você captou pela tua ansiedade, pelo teu medo, pela vibração que você estava. Mas que você não precisa tomar posse disso e isso não é teu, não te pertence. Então o que que você vai fazer? Você vai nesse momento falar. Nesse momento você vai falar o quê? Você vai dizer assim, ó, eu não sou os meus pensamentos. Eu não sou isso que está passando agora na minha mente. Você vai falar muitas vezes até que você sinta e você vai ver que isso acontece. Eu fiz muitos testes e realmente acontece. Você vai ver que de repente vai como se fosse uma fumacinha, vai começar a desaparecer da sua mente o pensamento que você está. Aí você vai falar, eu não sou os meus pensamentos. Eu não sou os meus pensamentos. Eu não sou os meus pensamentos. Quando você vê que você, de repente, parou de pensar naquilo, você pode até fazer uma afirmação para que reprograme a sua mente junto com isso. O que que você vai fazer? Vamos dizer que esteja nessa situação do mercado, daí você vai começar, eu não sou os meus pensamentos, eu não sou os meus pensamentos. Isso você pode fazer em pensamento mesmo, você não precisa ficar falando, mas você vai pensar, eu não sou os meus pensamentos, eu não sou os meus pensamentos. Quando sentir que aquele pensamento sumiu, o que que você vai fazer? Você vai afirmar, eu sou a riqueza, eu sou a prosperidade, eu sou a abundância. E assim você vai falando. Você vai ver que em questão de segundos, esse pensamento, ele vai sair da sua mente e ele não volta. Ele não volta. Ah, ele pode voltar depois? Claro que pode. Mas naquele momento é como se você tivesse que procurar. Onde estava aquilo que eu estava pensando? E o principal, que é a parte mais importante, aquele sentimento sai junto. Aquele sentimento, que você sente aqui, aquela ansiedade, aquele medo, aquela insegurança, ele vai sair junto com o pensamento, porque eles se tornam um só, porque aquilo que estava atraindo o pensamento é o sentimento e ele acaba saindo junto. Então, se você muitas vezes passa por momentos onde a ansiedade, o medo, a insegurança tomam conta de você, faça essa técnica, faça esse tipo de afirmação, use essa arma para você vencer esse pensamento que está muitas vezes destruindo os teus sonhos. Porque muitas vezes, vamos dizer que você está perto de conquistar aquilo que você tanto deseja e vem os pensamentos de medo, de ansiedade, que vêm e acabam destruindo todo o castelo que você estava montando para o teu sonho se concretizar. E principalmente, né, porque a gente
Porque muitas vezes estamos num processo e vem o medo, a ansiedade. Vamos dizer que você também tem desejos vamos dar um exemplo, você precisa falar em público, você precisa vencer um medo que você tem. Vamos dizer que você tenha medo de falar em público, e cada vez que você para diante das pessoas, você trava. Isso é uma técnica que você pode usar. Eu não sou os meus pensamentos, porque o que está vindo ali? Está vindo algum pensamento, alguma lembrança, alguma memória que você tem, e você pode simplesmente tirar isso de você, porque realmente, por mais que a gente tenha um apego a esses pensamentos, porque talvez é a tua história, porque foram momentos que você viveu e vieram à sua mente, você não precisa mais ficar pensando nisso, porque cada vez que nós voltamos no passado, pegamos algo do passado e a gente traz ele para o presente, nós estamos vivendo de novo. E quando você vive de novo, daqui a um tempo, você está manifestando novamente mais daquilo. É você viver mais do mesmo. Sabe quando vivemos num looping, quando você olha a sua vida e parece que está sempre revivendo, vivendo e revivendo as mesmas coisas? É porque nós estamos presos no passado. E nós não precisamos ficar presos no passado. O que você tem que ter são pensamentos de prosperidade, de abundância, de riqueza, de bênção, de saúde, de alegria. É isso que você tem que ter para que lá na frente você possa manifestar. E não esqueça que pensamentos são sementes. Eles são plantados, ele vai ter o tempo certo de que ele vai ser regado, de que vai vir a nascer aquele teu desejo, né? Então, talvez você diga, eu penso muitas coisas e não acontece, mas são sementes. Uma hora essa semente ela vai brotar. É como nuvens. Uma hora essa nuvem ela vai se encher e vai chover. Entende? Então, o mesmo eu digo para as coisas boas. Talvez você esteja pensando assim, nossa, há quanto tempo que eu penso positivo, que eu penso coisas boas e não acontece. Mas não é assim. Se você estudar as leis do universo, você vai saber que tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo para acontecer. Se tudo aquilo que a gente pensasse acontecesse na mesma hora, imagina quanta coisa ruim também aconteceria com a gente, tá ok? Então hoje eu quis compartilhar com você essa arma poderosa que eu testei muito antes de poder compartilhar com vocês, e eu vi que realmente ela faz muito efeito e que é muito poderosa para que a gente possa vencer esses pensamentos chatos que muitas vezes ficam assolando a nossa mente, tá ok? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!